Este é o primeiro bloco do programa Tribuna Livre, que vai debater a crise fiscal, crise econômica e o fim da greve da educação. Os nossos convidados de hoje, ex-deputado Geraldo Pereira, auditor fiscal do município, já foi secretário da Fazenda do município e do Estado. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Aquivaldo. Professor e advogado Ednei Muniz, mais uma vez, seja bem-vindo. Boa noite, Aquivaldo, boa noite, Geraldo, meu amigo Geraldo, Narciso. Eu sempre que eu venho aqui, eu ressalto, eu estou entre amigos. Osmir, Arquibaldo, Narciso e o Geraldo. Mata só uma curiosidade, antes de começar as perguntas aí do pessoal. Você é professor em que área e em que colégio? Eu sou professor de biologia. Biologia? Na verdade, eu não estou na sala de aula, eu sou coordenador do turno da noite na Escola Lourival Sombra, coordenador do EJA, da Educação de Jovens e Adultos. Há 22 anos. Fiquei de maior na educação. Há 22 anos, Visto aulas há mais de 18 anos. Pensei que você fosse mais jovem. Fiquei, então, já tenho maior idade na educação. Deixa eu começar fazendo aqui uma pergunta ao ex-deputado Geraldo Pereira Maia, que ao longo da nossa convivência você já me fez passar por um desprazer, né? De não ter permitido que eu votasse em você, como fiz na sua primeira eleição, né? Eu te agradeço. É. Mas, Geraldo, eu permito-lhe tratar assim? Até porque a sua idade permite fazer qualquer tratamento. É livre. É livre. Não. A crise que nós estamos vivendo, não há como esconder. A minha pergunta é a seguinte: a crise é maior ou menor do que o buraco pela qual ela possa descer? Isso depende dos setores da economia, né? Mas a crise realmente preocupa. Porque ela também tem um efeito psicológico muito grande, por isso ela vai se agravando, né? À medida que desencoraja as pessoas a fazerem novos investimentos. Tem medo da crise se agravar. E daí, esse medo faz com que ela realmente se agrave. Mas, por exemplo, o setor do comércio, especificamente no estado do Acre, não houve uma crise tão forte como estão falando. É verdade. É importante ouvir isso de você, Geraldo, porque já começa ganhando ponto, né? O Geraldo afirmando que o setor de comércio não enfrenta crise. Não, mas aqui isso começa a apresentar não é do tamanho que se fala. Em relação ao argumento que o governo sempre apresentou foi para negar o pleito dos trabalhadores em educação em greve. Presidente E eu vou chegar na questão do ICMS, porque nós temos uma questão privilegiada no Acre. Existem as publicações dos números e basta analisar também o componente, a arrecadação do ICMS do Estado. Atenção, o Estado do Acre paga os salários em dias, não parcela e não vai parcelar, se Deus quiser, os salários dos funcionários públicos, porque existe um equilíbrio nas contas. O esforço da equipe econômica do governo está exatamente garantindo o funcionamento e principalmente a garantia do pagamento da folha salarial. Me permita uma pergunta no meio da sua fala. Você reconhece que aqui no Acre nós vivemos uma situação bastante privilegiada em matéria de arrecadação de ICMS? E que se tornará melhor ainda agora com essas medidas que o governo tomou recentemente, foi aprovada uma lei que alterou. Ednei, isso é uma repercussão do que foi feito nos últimos anos. É uma situação privilegiada, então? É, sim. Diferente do Rio Grande do Sul, onde lá há um total desequilíbrio nas contas públicas. E faz tempo isso. Não é do atual governo? Não é do atual governo. Isso. Você tem acompanhado o valor dos repasses do Fundo de Participação para o Estado do Acre? Acompanho. Você tem percebido alguma alteração ou algum indicativo de que nos próximos meses ou nos próximos anos teremos dificuldades financeiras? Sim, porque aí o que você está falando é o seguinte, aí já é nós temos que entrar no cenário nacional. Porque quem financia o FPE, os fundos... o IPI e o imposto de renda, né? A base é o IPI e o imposto de renda, né? E os estados ficam com um percentual de 22,5% e os municípios ficam com 23,5%, né? Os municípios que financiam do total de 43% previsto lá atrás na Constituição.
Então, o fundo, o FPE, ele vai sofrer negativamente as consequências da retração da indústria. Há uma previsão. Dos serviços e do comércio nacional. Mas se você acompanhar a lei de diretrizes orçamentárias do âmbito federal, não é essa a história que o governo está desenhando lá. A LDO federal, ela traz um aumento. Traz o quê? Ela vem com um aumento, ela prevê um aumento de arrecadação. A LDO para 2016. Para 2016. Mas exatamente para o 2016. governo acredita que há uma recuperação A nossa discussão do é crescimento exatamente econômico essa. para o ano de 2016. O governo precisa acreditar na própria meta. Não, mas presta atenção. Mas a LDO é para o ano seguinte. Não, eu sei, Está correto, eu sei que é governo. para o ano seguinte, mas nós, trabalhadores em educação, estamos discutindo, isso já é ponto vencido, nós estamos discutindo para 2016, nós estamos pedindo reajuste para 2015, não. Isso aí foi... Mas não seria o caso, foi um atrapalho Ednei, do debate, permite-me aí, reajuste para 2016. mas não seria o caso, já que vocês estão discutindo para 2016, esperar o momento adequado para ver a realidade de Sim, 2016? agora, sim, eu concordo. Para poder, a partir dessa realidade, essa sua aí fala, sim, deixa eu só responder ele, Narciso. pedir ou não? Essa sua fala, ela é correta. Agora é o seguinte, o governo, nós estamos pedindo, Narciso, o que é o óbvio. Narciso não. Perdão, Narciso. Nós estamos pedindo ao governo Narciso, o que é o aí. óbvio. Nós apresentamos uma demanda, não é uma proposta, é a nossa demanda reprimida. Nós podemos converter essa demanda em proposta, retirando parte dela, negociando, faz parte do jogo. Ednei, então Mas deixa eu concluir. Nós pedimos ao governo, estamos impedindo, eu já fiz isso umas 200 vezes, e vou fazer mais outras 200 vezes, que o governo pegue e faça um estudo. Apresente um estudo de impacto dessa demanda nas receitas, nas despesas do Estado, nas contas públicas de modo geral, por um período de pelo menos 2 ou 3 anos. Eu acho que isso é lúcido. E exigir isso é coerente. Nós exigimos, agora o governo não apresentou. O governo só diz que não tem dinheiro. Mas Como se Ednei, existisse uma presunção. eu não sou da equipe econômica do governo, já participei. Você concorda que apresentar o estudo é coerente? Eu quero começar da sua a primeira manifestação, quando faz um diagnóstico da arrecadação federal, com base na LDO. Eu tenho que acreditar na meta. O governo Na LDO. Eu acho que o governo tem que acreditar na própria meta. E o governo trabalha exatamente assim, em todas as 3 esferas de governo. Sim. O governo nacional e os subnacionais. Então, o que é o orçamento público? Você estima a receita Tudo é estimativa, eu sei disso. e fixa a despesa. Então, o que o governo está acreditando, ele está estimando e não pode, com base nessa estimativa, garantir uma despesa. Mas pode assumir compromissos. Então, É verdade. Não, Entendeu? não. Mas pode Deixa eu assumir entrar. compromissos. A proposta E que se nós não se temos realizar agora, e frustrar? Ora, se o governo apresenta um estudo de impacto e ele mostra que é inviável, vamos construir compromissos e vamos construir caminhos para se Ednei, chegar a essa Ednei, concretização. eu tô- O sindicato quer participar disso. Eu estou me aproximando muito mais Da tese do Geraldo. do arrazoado do... Eu normalmente na sua avaliação... Não é que Eu tive aqui uma você vez, sabe- eu comecei com 10, terminei com quanto? Com 0. Ou próximo disso. O Narciso é Já está bastante em quanto rigoroso. agora, Narciso? merece bem mais. É um Merece. professor extremamente Merece bem mais. rigoroso. Vamos tomar por base. Vou começar com 7 para ti, né? Vamos Geraldo, conversar com o Sérgio. Vamos começar por base o orçamento deste ano, 2015. Sim. Elaborado 2014. Para o 2015 eu posso falar, Narciso, porque eu fui o eu seria- relator eu seria Eu sei. leviano Não, se eu dissesse tô que falando- o eu governo quero me 2014 apontar. não está sendo Eu quero me equilibrado apontar. nas contas. Eu estaria sendo leviano. Eu quero me 2015, reportar melhor o dizendo. orçamento da União, que por extensão chega aos estados e municípios. Este orçamento foi feito tendo como base O cenário um cenário, tendo como você disse, Cenário positivo. estima-se a receita exato. E fixa a despesa. e a despesa também Mas é é um estimada. ponto de Só que ela partida. começa já de um piso. Mas Não, é um mas ponto de geralmente a partida. despesa é mais fixa. Eu Mas, sei. Narciso, nós estamos Eu- falando de ponto de fixa. partida. Eu sei, vamos chegar. dá licença. É muito mais fácil acertar a despesa. Previa-se que a economia brasileira esse ano cresceria 2,5%. Isso. Qual é o resultado? Estava dentro do estudo. Qual é o resultado? A gente está sendo surpreendido
E não só a gente, o Fundo Monetário Internacional, os bancos multilaterais, os economistas, nós podemos ter um encolhimento de 2,5%. Já tem gente falando em 3%. Sim, então pronto. Negativo. Negativo. Então Negativo, nós temos sim. aqui uma queda entre a previsão de receita e de despesa de 5% Mais do de 5%. PIB. Então, nós temos, o país tem que se adequar a esta realidade. Tem que levar em consideração também, Narciso, que existe todo um caminho percorrido. O governo não está de inocente aí, não. Existe todo um caminho percorrido para se construir ou desconstruir a meta. O governo desconstruiu a meta por uma série de desacertos no meio do caminho. Qual foi isso? Bom, aí eu não sou economista, eu não tenho bagagem para discutir essas coisas profundas da economia. Mas olha só, o que eu posso dizer para você, no nível de compreensão que eu tenho, que talvez seja no nível de todos aqui, eu acho que apenas o Geraldo se destaca, eu, Narciso, Osmi e Geraldo, eu estaria sendo leviano se eu dissesse que em 2015 o governador Tian Viana foi irresponsável do ponto de vista fiscal. Ele não foi. Não foi. Ele tem adotado as medidas que são necessárias. Só falta a medida moral. Só falta fazer o ajuste moral, que é a questão dos cargos comissionados. Aquilo ali é moral. É o ajuste fiscal moral. Ele não fez. Agora, nos outros setores ele fez. Tem economia significativa, sim. É por aí, está correto. Agora, eu de igual modo estaria sendo leviano se eu dissesse que em 2014 ele agiu de igual modo. Não agiu. Foi um gasto absurdo em 2014. De abril de 2014 até dezembro de 2014, nós tivemos um endividamento de 1 bilhão. Sim, mas quer dizer, só um minuto, só um parênteses. Agora, quer dizer que você não quer mas levar esse em consideração. endividamento, Geraldo, só um minutinho. Por investimentos. Em contas não autorizadas? Foram investimentos. Por investimento Por autorizados e garantido pela capacidade de financiamento do Por Estado. investimentos. O que eu estou querendo dizer Sim, mas é eu que queria abordar isso sobre deveria outro ângulo. deveria Quer dizer existir que, um anúncio nesse da caso, crise. ele não está levando em consideração essa queda que o Narciso acabou de mostrar. Ora, uma queda dessa é extremamente significativa. Isso implica diretamente no FPE do Estado. Se a nação arrecadava 100, passa a arrecadar 80, evidentemente, isso atinge todos os estados e os municípios. Ora, o que aconteceu, você diz, o que poderia ter acontecido? Aconteceu um fatos sérios que não era previsível do governo. Primeiro, eu acredito que a presidente da Não, não era República... previsível. O governo, quer dizer, o governo, uma série de escândalos todos que nós afetou a sabemos que a economia presidente também, garroteou a entre outras crise. coisas. Mas deixa eu recuperar aqui um pouco. presidente garroteou a crise, Ednei escondeu falou a de crise, todo desenvolvimento mundo sabe econômico disso. e das contas Vamos públicas, ser principalmente a honestos. conta nacional. Ele está falando, o assunto, na verdade, que ele está levantando é garantia de pagamento de salário. Sim. Garantia de pagamento de salário. Se você estabelece um salário com base nessa estimativa de Não arrecadação, estou sugerindo isso. nós não temos a cultura, Ednei. Se não se realizar aquela arrecadação, diminuir os salários. Estou entendendo. Você entendeu? Mas não Por isso que não estamos essa sugerindo. receita que tem que ser fixada, porque você vai estar fixando, desde que também você não vá a dar aumentos em salários, imaginando que aquela arrecadação vai acontecer. Que no Acre já aconteceu isso no governo de um amigo meu, que eu não quero relatar aqui, que eu não quero Ô, estar... Os 11% do Exumando Narciso, cadáver. E ele não Exatamente. conseguiu Narciso e pagar. Osni, sabe qual é o problema? É que o governo, provavelmente aí influenciado pela educação que recebeu do próprio movimento sindical, que nós sabemos como se constituía essa relação, espero ter mudado. O governo pede fiado e não o governo era acostumado a pedir fiado sem assinar a nota promissória. Por isso que teve a lei de Ora, se o responsabilidade fiscal. governo não pode pagar, assume compromisso de construir condições de pagamento e acena com possibilidade concreta de pagar. Primeiro, confessa a dívida. Confessa que tem um passivo de 25% de reposição salarial. Depois, prova que não pode pagar. E depois disso, a gente senta e faz um termo de compromisso, cria um grupo de estudo. A cada 2 meses, nós fazemos uma análise, Ednei, fazemos Mas estimativas. nós não estamos construímos discutindo o aqui se caminho. merece ou não merece Agora, aumento, né? ficar no cheque... Eu acho que merece. Ficar pedindo Eu acho que é fiado. justo. doutor Ednei, Pedir fiado sem a assinar a nota propósito promissória, dessa com questão, licença. a propósito dessa questão, eu quero fazer uma pergunta, uma dúvida que eu Pode tenho até perguntar. hoje. Os professores tensionaram as relações com o governo até onde não puderam mais e ontem capitularam. No início dessa greve, o governo acenou com a possibilidade da criação de um grupo de estudo justamente para avaliar o orçamento da Secretaria de Educação
junto com os professores, uma equipe mista. Os professores, representantes do sindicato e representantes do governo. O sindicato ironizou essa proposta. E eu não entendi depois por que a Rosana veio aqui, perdi até a oportunidade de perguntar para ela, quando ela falou, não, mas nós estamos pleiteando aumento para 2016. Não é um contrassenso não aceitar uma proposta como essa? Eu vou primeiro, Arquibaldo, modificar o verbo. Você falou capitular. Não, nós não capitulamos. Quem capitulou foi o governo, que precisou utilizar de expedientes ilícitos, ameaças, coações, violações legais, amparadas por uma omissão do Ministério Público, justificadas por ação da PGE, que é quem recomenda o Marco Brandão. Eu não acredito que o Marco Brandão sozinho vai ter ousadia de tomar as medidas que tomou, sem que a PGE estivesse ali dizendo que tudo aquilo pode. Se nós estivéssemos num ambiente onde o Poder Judiciário estivesse reconduzindo as coisas ao lugar, restabelecendo a ordem jurídica, se nós tivéssemos o Ministério Público que fizesse o mesmo, nós estaríamos ainda de greve. Agora, nós não podemos ser irresponsáveis de travar uma luta numa escuridão com um poder desse, ameaçador, tirano, irresponsável, porque foi. As medidas adotadas, inclusive gente deles mesmos, do governo, reconhece, pessoas do próprio governo reconhecem. Onde é que já se viu cortar ponto? Não tem justificativa. Ficou claro, o governo adotou a ameaça como política de governo. Isso é improbidade administrativa, faltou o Ministério Público. Os professores foram coagidos. Ednei, eu recomendei o fim da greve para que se restabelecesse a lucidez do processo. A minha próxima Agora, pergunta. o governo diz que nós tensionamos, que nós fomos irresponsáveis. O que nós apresentamos foi dados que não foram até hoje contestados. Nós pedimos estudo de impacto, o governo apresentou. Nós apresentamos mas vocês se recusaram no início da greve. No início da greve, a sentar para fazer isso que o Arquibaldo está dizendo. No meio da greve, eu tive a iniciativa, inclusive, não conversei com o sindicato, fui criticado por isso. Fui criticado pelo sindicato por isso, por conta dessa iniciativa. Porque eu não sou da direção sindical, sou professor, tomei a iniciativa de ajudar, porque eu sou professor. Quem vai dizer que não? Há 22 anos, fiquei de maior na educação já. Tenho condições de ajudar e tenho legitimidade para participar. Eu procurei o deputado Daniel Zen. Agora, uma semana atrás, eu procurei o deputado Daniel Zen, espontaneamente. Fui lá e disse, Zen, eu queria até que o Zen estivesse aqui. Eu gostaria até de vir no programa com o Zen. Falei, Zen, olha, eu vim aqui cobrar de você uma coisa. Na última sessão, antes do recesso, houve um compromisso da Assembleia de que iria construir um diálogo, que iria ajudar, iria mediar o debate com o governo. Mas você procurou ele quando? Uma semana atrás. Quando voltou o diálogo agora. Na sexta-feira e o diálogo retornou na terça-feira, quando voltaram do recesso. Por que você não fez essa proposta no início da greve? Eu não estava no processo. Eu entrei, eu comecei a intervir porque eu vi que estavam ali já sendo garroteados pelos argumentos que estavam sendo apresentados não verdadeiros do governo. Meu primeiro artigo, minha primeira intervenção em relação à greve foi a criação de uma comissão para acompanhar as contas do governo. Mas não é ficar olhando para a conta do governo. É criar, ter uma comissão que possa ter poder de dizer assim, olha, vamos ter um corte de despesa aqui porque essa despesa é desnecessária. Nós temos que fazer um trabalho de construir a possibilidade de se chegar à reposição das perdas. Aí o governo diz que a greve é inoportuna. Eu acho esse argumento infantil. Nós estamos em crise. É na crise que nós precisamos fazer greve mesmo, porque o arroxo em cima dos trabalhadores é muito grande. Ednei, você fez agora mesmo uma observação, dizendo que há exatamente uma crise e de que há diminuição na arrecadação nacional. Concorda comigo? Você não falou? Concordo. Você concorda com isso, Concordo. Né? Então, se a maior fonte de financiamento dos serviços públicos exatamente são os fundos, e aí não adianta só discutir o Estado. Nós temos que estar discutindo aqui também os municípios. Geraldo, Qual é o município que está tendo capacidade de dar aumento para os seus servidores? Nenhum, porque a base da transferência são os fundos. Isso. É o FPM e o FPE. E tem deles que vivem só disso. O ICMS nosso, inclusive eu vi já uma discussão na Assembleia de uma parlamentar do PMDB, dizendo que a expectativa agora, por conta do aumento da arrecadação dos estados, com base que agora não vai ter mais aquele ICMS interestadual,
porque, na verdade, vai diminuir de 20% até zerar em 2019, entendeu? Vai passar para os estados de destino, todo o ICMS da operação interestadual. E isso não pode estar garantindo já aumento futuro. Não, eu concordo com você. Entendeu? Então, o Estado do Acre nunca disse, Geraldo, vive, nada tem problemas disso. nas suas Agora, o que eu contas disse, eu repito, por conta o da governo tem que diminuição da provar arrecadação isso. federal. Claro. Porque é a base da transferência. O governo tem que E o provar Estado isso. do Acre, não é diferente dos municípios também. Porque quem financia os municípios é exatamente o fundo, o FPM. Mas você Não sabe tem uma que perda o Fundeb... estimada Há em uma 350 perda de- milhões? Osmir, Todos Osmir, os vamos prefeitos. fazer, deputado, por Inclusive, gentileza, vamos eu- fazer um intervalo? Vamos. Daqui a pouquinho a gente volta e retoma esse assunto. Por favor, não saia daí. Bom, eu diria que não é uma perda